O quarto tá em silêncio. Bruna deitada com o braço caído para fora da cama, de um jeito que não parece sono natural. O Pedro entra devagar, chamando o nome dela baixinho, achando que ela dormiu vencida pelo cansaço de mais um dia difícil. Só que a Bruna não responde. E quando ele encosta a mão no ombro dela e sente aquele peso morto do corpo que não reage, é aí que a realidade bate na cara dele com uma força que ele não esperava sentir hoje. O Pedro não ama a Bruna. Ele mesmo já disse isso para Adriana, já disse para o Kleber, já disse para si mesmo na frente do espelho tantas vezes, mas quando ele viu ela ali, imóvel, com aquele silêncio pesado no quarto, o que se mexeu dentro dele não foi amor, foi culpa. E é essa culpa que vai mover cada decisão do Pedro nos próximos dias. É essa culpa que a Bruna, mesmo sem estar totalmente consciente, começou a aprender a usar como corda para amarrar aquele casamento que já está desmoronando por dentro. Se você está gostando de acompanhar cada camada psicológica dessa novela junto comigo, deixa aquele like agora e se inscreve no canal, porque hoje a gente vai por baixo da pele de cada personagem para entender o que ninguém está falando em voz alta. Porque tem uma coisa que quem ama cuida faz muito bem, minha gente. E é justamente isso. A novela nunca entrega o drama pronto. Ela deixa a gente montar sozinho as peças, deixa a gente escutar o que os personagens não conseguem dizer, deixa a gente ver o que eles próprios ainda não enxergaram. E o que a gente vai ver nos próximos dias é uma sequência de descobertas que vão sacudir a trama de um jeito totalmente diferente do que a gente está acostumado. Não vai ter documento aparecendo do nada, não vai ter revelação bombástica no meio de uma reunião. O que vai ter é gente olhando nos olhos de outra gente e vendo, pela primeira vez, quem elas realmente são. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção. A Bruna desmaiando não é acidente. A doença dela é real. O médico já avisou o Pedro há tempos que o quadro é grave, mas o que ela está fazendo com esse quadro é outra coisa. E o Pedro, que é advogado, que é treinado para ler nas entrelinhas, vai levar alguns dias para entender que a mulher que ele achava frágil talvez seja a estrategista mais silenciosa dessa história inteira. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a Adriana começa uma nova fase da vida dela, num lugar que ninguém imaginava. O Otoniel se depara com uma imagem que vai virar o coração dele, do avesso. A Sueli finalmente decide contar tudo o que sabe para a pessoa que ela nunca pensou que fosse escutar. E o Ademir descobre que perder clientes é só o começo do inferno que a vida dele acabou de virar. O que verdadeiramente dói nessa fase da trama é a percepção de que os personagens não estão mais reagindo, eles estão agindo. A Adriana não é mais aquela vítima do sistema que saiu da cadeia sem rumo. A Sueli não é mais aquela secretária calada que engoliu anos de humilhação. A Dora não é mais aquela esposa dócil que fingia não enxergar. E até a Bruna, que parecia a peça mais quebrada do tabuleiro, começa a mover as próprias peças de um jeito que ninguém previu. Deixa a sua resposta aqui nos comentários se você também está sentindo essa mudança de tom da novela, porque eu tenho certeza que não sou só eu que percebi. E antes de a gente entrar em cada frente dessa história, uma coisa que precisa ficar clara desde já. Essa é uma daquelas fases da novela em que todo mundo está mentindo. Não tem um personagem sequer nos próximos capítulos que esteja falando 100% a verdade para quem está do lado dele. E a beleza cruel disso é que a maioria dessas mentiras nem é maldade pura, sabe? É medo, é vergonha, é sobrevivência, é gente segurando o que sobrou depois de anos apanhando da vida. Mas mentira é mentira. E quando essas mentiras começarem a se cruzar, a bomba que vai estourar não vai ser de escândalo público. Vai ser de intimidade quebrada. E esse tipo de bomba, minha gente, deixa cicatriz muito mais profunda do que qualquer manchete de jornal. Segue comigo que eu vou destrinchar isso tudo.
personagem por personagem, motivação por motivação. O Pedro corre com a Bruna nos braços para a sala, grita pela Carmita, liga para o médico particular deles, e o que a gente vê na cara dele durante essa correria não é desespero de marido apaixonado, é desespero de homem quebrado. Porque o Pedro sabe, no fundo do peito dele, que ele desejou, mesmo que por um segundo só, que a Bruna sumisse da vida dele. Não morte, não tragédia, só sumisse. E agora que ela tá ali, mole nos braços dele, ele tá pagando com juros altíssimos por esse pensamento que ele achou que ninguém escutou. O médico chega na casa e faz o exame de rotina. Confere pressão, pulso, pupila e depois vira para o Pedro com aquela expressão de quem já viu isso muitas vezes antes. A Bruna tomou uma dose alta de remédio para dormir. Não fatal, mas alta o suficiente para ser um aviso. Um pedido de socorro travestido de descuido. E é aqui que a novela começa a puxar o fio mais denso desse arco, minha gente. Porque o Pedro, ali de pé no meio do quarto, com a Carmita chorando de um lado e o médico guardando o estetoscópio do outro, entende de uma vez só uma coisa que ele vinha empurrando com a barriga há semanas. A Bruna tá usando a doença dela como moeda de troca. E ele tá pagando o preço em silêncio. Reparem em como a novela posiciona a cena seguinte. A Bruna acorda algumas horas depois, olha para o Pedro sentado na poltrona ao lado da cama e sorri fraquinho. Um sorriso que não é de quem sobreviveu, é de quem venceu. Ela estende a mão, ele segura, ela diz baixinho: "Achei que você não fosse chegar a tempo." E o Pedro, que é advogado, que já ouviu 1000 réus e 1000 testemunhas e sabe reconhecer manipulação a 1000 metros de distância, engole a suspeita dele com um beijo na testa dela. Porque no jogo entre a ética e a culpa sempre ganha por nocaute nos homens do tipo do Pedro. Vocês concordam com essa leitura? Deixa nos comentários se vocês acham que ele já percebeu ou se ainda está se enganando. E aqui vale a gente parar por um instante, minha gente, porque o que a novela está fazendo com o Pedro nessa cena do quarto merece uma dissecação mais funda. Reparem que o Pedro, mesmo depois do médico ir embora, mesmo depois da Carmita se acalmar, mesmo depois da Bruna cair num sono profundo, ele não sai daquele quarto. Ele senta na poltrona do canto, apaga a luz do abajur e fica ali no escuro velando o sono da esposa como um sentinela cumprindo pena. E é essa escolha, minha gente. Essa escolha de ficar quando ninguém mais o obrigaria a ficar, que revela o tamanho real do buraco emocional em que o Pedro caiu. Porque um homem que não ama a mulher com quem dormiu iria embora. Iria para a sala tomar um uísque, iria para a varanda respirar, iria para qualquer canto da casa que não fosse aquele quarto sufocante. Mas o Pedro fica. E ele fica não porque ama, minha gente. Ele fica porque o pouco de homem decente que ainda sobra dentro dele grita que abandonar uma mulher desacordada é o gesto mais monstruoso que ele poderia cometer nesse momento. E é justamente essa decência dele, essa moralidade herdada que ele nunca conseguiu quebrar completamente, apesar de ser filho do Ademir, que se transforma na corrente mais eficaz que a Bruna, mesmo sem saber, colocou no pescoço dele. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção. O Pedro, sentado ali no escuro, começa a ver os últimos meses passarem na cabeça dele como um filme. A viagem de lua de mel que ele fez fingindo entusiasmo. As jantar em família em que ele ria para não ter que falar. As noites em que ele fingia dormir para não ter que conversar. E ele entende, com uma clareza dolorida, que ele mentiu para Bruna, desde antes mesmo do casamento. Não a mentira grosseira de dizer "eu te amo" sem sentir, mas a mentira mais sofisticada, mais cruel, de deixar ela acreditar que o silêncio dele era paciência, quando na verdade era resignação. O detalhe mais devastador aparece quando a gente analisa o rosto dele no escuro. Não tem lágrima, não tem raiva,
não tem pena, tem cansaço. O cansaço de quem passou meses gastando toda a energia interna para manter uma fachada que já não engana mais nem ele mesmo. E o Pedro percebe, ali naquele silêncio pesado do quarto, que ele chegou num ponto onde qualquer decisão que ele tomar vai destruir a vida de alguém. Se ele fica, destrói a própria vida e a da Adriana. Se ele sai, destrói a vida da Bruna. E essa impossibilidade de decidir sem causar dano vira uma paralisia moral que ele nunca imaginou que fosse experimentar. Reparem em como a novela posiciona a mão do Pedro nesse momento. Ele estica os dedos, olha para a própria mão como se ela fosse de outro homem e fecha o punho devagar. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que carrega o peso de todas as escolhas que ele ainda vai ter que fazer nos próximos capítulos. Porque o Pedro que a gente conheceu no início da novela, aquele advogado idealista, aquele filho que enfrentava o pai por princípio, está desaparecendo. E o Pedro que está nascendo no lugar dele é um homem mais cansado, mais duro, mais capaz de mentir por sobrevivência. E essa mudança, minha gente, é uma das mais tristes dessa novela toda. A Carmita, minha gente, é o personagem que mais ganha com esse desmaio. Porque a Carmita passou meses vendo o casamento da filha desmoronar em câmera lenta. Ela viu o Pedro chegando cada vez mais tarde. Ela viu a Bruna chorando escondida no banheiro. Ela viu a Adriana andando pela cidade de novo em liberdade condicional. E ela sabia muito bem, que o dia ia chegar em que o Pedro ia perder a paciência com o casamento inteiro. Só que agora, com a Bruna deitada naquela cama depois de um episódio grave, o Pedro não pode mais ir embora. Não sem parecer o monstro que ele não é. E a Carmita, olhando para tudo isso do canto do quarto, sabe que ganhou um tempo extra. E tempo, na cabeça da Carmita, é o único luxo que ainda separa a filha dela da rua. Do outro lado da cidade, a Adriana está vivendo uma cena completamente diferente. Porque enquanto o Pedro está preso naquele quarto com a esposa desacordada, a Adriana está começando um trabalho novo num lugar que ninguém esperava: o restaurante do Laurentino. Sim, minha gente, aquele mesmo Laurentino que tem passado com a Silvana. Aquele mesmo Laurentino que está tentando conquistar a confiança do Camilo. Aquele mesmo Laurentino que a Nancy vem observando com um olhar desconfiado há semanas. Ele oferece um trabalho para a Adriana como garçonete no restaurante dele. E a Adriana aceita. Não por precisar do dinheiro apenas, mas porque o restaurante é um ponto de observação privilegiado da cidade inteira. Quem entra e sai daquele lugar entrega, sem saber, informações valiosas sobre a rotina de meia São Paulo. O detalhe mais devastador aparece quando a gente analisa a inteligência da estratégia da Adriana. Ela poderia ter aceitado o emprego em qualquer lugar. O Pedro se ofereceu para ajudar ela a conseguir vaga em clínica. A Nancy ofereceu o restaurante dela também. O Mau falou de possibilidades no comércio da região. Mas a Adriana escolheu o restaurante do Laurentino porque ela sentiu, e o instinto dela raramente falha, que aquele homem sabe de coisas. Ele conheceu a Silvana no passado, ele está cercando o Camilo com atenção suspeita. E ele parece estar sempre próximo demais das pessoas certas nos momentos errados. A Adriana não sabe ainda o que o Laurentino esconde, mas ela sabe que ele esconde alguma coisa. E ela vai ter todos os turnos possíveis para descobrir o quê. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção, minha gente. A Nancy percebe a chegada da Adriana no restaurante do Laurentino e sente um aperto no peito. Porque a Nancy conhece aquele homem de outros tempos. A Nancy sabe que ele tem um passado com a Silvana e que esse passado envolve segredos que ela mesma preferia esquecer. E quando a Adriana chega toda animada contando para Nancy que arrumou emprego no restaurante do Laurentino, a Nancy sorri por fora e treme por dentro. Porque a lealdade dela pela Adriana é absoluta. Ela protegeu essa moça na cadeia com o próprio corpo. Mas a proximidade da Adriana com o Laurentino pode desenterrar coisas que a Nancy vem tentando enterrar há uma vida inteira.
E antes de a gente sair do restaurante do Laurentino, minha gente, tem uma camada da Adriana que precisa ser destrinchada com muito cuidado. Porque a Adriana que amarra o avental pela primeira vez não é a mesma Adriana que saiu da cadeia meses atrás. Aquela era uma Adriana ainda meio atordoada, ainda tentando se reencontrar, ainda buscando o que sobrou dela. Esta aqui é uma Adriana método. É uma Adriana que estudou cada movimento antes de fazer, que calculou cada passo antes de dar, que transformou a dor em estratégia, com uma frieza que assusta até quem torce por ela. O que verdadeiramente diferencia essa nova Adriana das protagonistas típicas de novela é a ausência de gritaria. Ela não jura vingança em close, ela não bate na mesa, ela não faz discurso inflamado. Ela vai lá e amarra o avental. Ela aceita o menor turno disponível. Ela sorri para os clientes, ela pergunta ao Laurentino se pode fazer hora extra. E enquanto todo mundo em volta acha que ela está agradecida por uma segunda chance na vida, ela está, na verdade, mapeando a rotina da cidade inteira a partir daquele salão. Quem senta em qual mesa? Quem paga em dinheiro e quem paga no cartão. Quem sussurra ao telefone quando acha que ninguém está ouvindo. A Adriana virou uma antena silenciosa e o restaurante virou a base de operações dela. Reparem em como a novela posiciona o primeiro turno dela, minha gente. A Adriana entra na cozinha para pegar um prato e do outro lado da porta ela ouve o Laurentino falando ao telefone em voz baixa. Ela não escuta o conteúdo inteiro, só palavras soltas. Silvana. Faz muito tempo. Não pode saber. Ela sai da cozinha com o prato equilibrado na mão, como se não tivesse ouvido nada. Serve a mesa com um sorriso profissional. Volta para o balcão. Mas por dentro, minha gente, ela está catalogando cada sílaba. Porque a Adriana entendeu, num piscar de olhos, que o Laurentino é uma peça muito maior do quebra-cabeça do que a Nancy conseguiu contar até agora. O detalhe mais devastador aparece quando a gente analisa a solidão estratégica da Adriana. Porque ela não conta para Nancy o que ouviu. Não conta para o Mau-Mau. Não conta para Liris. Ela guarda para ela mesma. Porque a Adriana aprendeu, do jeito mais duro que uma pessoa pode aprender, que informação partilhada é informação diluída. E ela precisa de cada informação com a força máxima que a informação pode ter. Esse silêncio calculado dela é o que separa a mulher que ela era da mulher que ela virou. Vocês acham que essa nova Adriana ainda merece ser chamada de mocinha? Ou que ela cruzou a linha para se tornar algo mais complicado do que isso? Comenta aqui embaixo. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção. A Adriana, quando termina o primeiro turno e vai embora do restaurante, passa em frente a uma vitrine iluminada e se olha nela por 2 segundos. E o que ela vê refletido não é orgulho, não é vitória, não é esperança. É uma mulher diferente. Uma mulher que ela mesma não sabe se admira ou se teme. E ela vira o rosto rapidamente e continua andando. Porque a Adriana entendeu que não pode mais parar para pensar em quem ela virou. Se parar, o plano desaba. E ela precisa desse plano de pé até o último inimigo cair. Custe o que custar. Custe quem custar. E enquanto a Adriana amarra o avental novo pela primeira vez, o Otoniel está do outro lado da cidade, vivendo o momento mais chocante da vida dele até agora. O Joel convidou ele, a Elisa e a Adriana para jantar no restaurante da família. Um gesto simples, cordial, uma tentativa do Joel de se aproximar da Adriana de um jeito que envolvesse todo mundo em volta dela. Só que quando o Otoniel entra no restaurante e olha para a parede principal, o coração dele para. Porque ali, num quadro grande, emoldurado, iluminado de propósito, tem o retrato da Francesca. Aquela mesma Francesca que ele conheceu por acaso, aquela mesma Francesca que apareceu do nada, sumiu do nada e mexeu com o velho de um jeito que ele mesmo não sabe explicar. E olhando para aquela foto,
O Otoniel entende, num único segundo, que a Francesca não era quem ele achava que ela era. Vocês estão preparados para descobrir junto com ele quem é a Francesca de verdade? Porque o que vem a seguir muda tudo na história do Otoniel. O Otoniel disfarça. Ele tem que disfarçar, porque está sentado ali à mesa com a Elisa, com a Adriana, com o Mau Mau, e o Joel está servindo o vinho com aquele sorriso genuíno de quem está tentando construir uma noite bonita. O Otoniel finge uma queda de pressão, pede para ir até o banheiro e passa uns minutos apoiado na pia, respirando fundo, tentando entender como a vida jogou isso na cara dele com tanta violência. A Francesca. A Francesca é mãe do Joel? Irmã? Prima? Falecida? Viva? Fantasma da própria história do restaurante? O Otoniel não sabe ainda, mas ele sabe que aquele quadro está ali com honras de altar e que a Francesca ocupa um lugar sagrado naquela família que ele acabou de conhecer. O que verdadeiramente dói nessa cena, minha gente, é a percepção de que o Otoniel finalmente tinha achado alguém para chamar a vida dele de volta. Depois da morte do Arthur, depois da prisão da Adriana, depois do sítio do Enéas, depois da casa da Rosa, o Otoniel andava com o peito vazio. E a Francesca chegou como quem chega numa varanda esquecida, mexeu com uma coisa que ele achava que já não sentia mais, e sumiu antes que ele tivesse coragem de perguntar quem ela era. Agora, olhando para o quadro dela pendurado no restaurante do rapaz que está cortejando a neta dele, o Otoniel entende que o mundo é pequeno demais e que talvez ele não vá poder viver o que ele começou a sonhar. Deixa aqui nos comentários. Vocês acham que a Francesca vai voltar viva para o Otoniel? Ou que ela é uma memória que ele nunca deveria ter tocado? E o Otoniel, minha gente, quando volta do banheiro para a mesa, ele está com o rosto lavado, mas com a alma ainda molhada de choque. Ele senta de novo à mesa, pega o guardanapo, alisa ele em cima do colo com uma calma que ele mesmo não está sentindo e olha para a Adriana com uns olhos que a neta não consegue decifrar. E a Adriana, que conhece o avô como poucos, percebe que alguma coisa mudou nele nos últimos minutos. Só que ela ainda não sabe o quê. E o Otoniel, ainda menos, está pronto para explicar. Porque como explicar para uma neta que a mulher que mexeu com o coração do avô é uma sombra pintada na parede do restaurante do pretendente dela? O que verdadeiramente comove nessa cena é a dignidade com que o Otoniel carrega o choque. Ele não faz drama, ele não interrompe o jantar, ele não estraga a noite. Ele levanta o cálice, brinda com o Joel, elogia o vinho, pergunta sobre a receita do prato principal, faz tudo o que um cavalheiro da geração dele faria numa situação normal. Mas por dentro, minha gente, o Otoniel está desmontando uma memória inteira. Cada encontro com a Francesca, ele está revisando na cabeça. Cada sorriso dela, cada palavra dela, cada aparição repentina dela, num cemitério ou numa praça. Tudo agora ganha um significado novo, e esse significado novo é assustador. Reparem em como a novela posiciona o Joel na cena, minha gente. Ele não tem a menor ideia do impacto que aquele quadro na parede acabou de causar no avô da mulher que ele está tentando conquistar. Ele fala da Francesca com um carinho reverente, sem dar detalhes que denunciem quem ela é exatamente. E o Otoniel, sentado ali, tá louco para perguntar cada detalhe. Tá louco para saber se a Francesca é irmã, mãe, tia, avó, viva, morta, doente, sã. Mas ele não pergunta, porque ele sabe que qualquer pergunta que ele fizer sobre a Francesca vai revelar demais para Adriana, para Elisa, para o Mau Mau. E ele ainda não está pronto para explicar para ninguém o que ele mesmo ainda está tentando entender. O detalhe mais devastador aparece quando a gente analisa o silêncio interior do Otoniel. Porque esse homem, minha gente, sofreu tanto nos últimos meses. Ele perdeu a casa que Arthur emprestou para a família. Ele viu a neta ser condenada por um crime que ela não cometeu. Ele viu a filha adoecer.
Ele viu o neto quase se envolver com gente errada. Ele viu o Enéas acolher o que sobrou da família dele com uma generosidade que só piorou a dor da própria impotência. E no meio de tudo isso, a Francesca apareceu como um sopro de vida numa alma que já estava seca. E agora, esse sopro vai voltar a ter um endereço, um nome completo, uma história e talvez uma tragédia embutida que o Otoniel ainda não descobriu. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção, minha gente. O Otoniel, quando sai do restaurante no final da noite, se despede do Joel com um aperto de mão firme e um sorriso educado. Mas antes de entrar no táxi com a Elisa e a Adriana, ele olha para trás, para o letreiro do restaurante e memoriza cada detalhe. O nome do lugar, o endereço, o horário de funcionamento. Porque ele sabe que vai voltar ali, sozinho. Amanhã ou depois, quando ninguém da família estiver acompanhando. Porque a resposta sobre quem é a Francesca está dentro daquele restaurante. E o Otoniel decidiu que vai descobrir essa resposta com as próprias mãos. Vocês acham que a Francesca vai voltar a aparecer para ele em carne e osso? Ou que ela é uma memória que ele vai ter que aprender a enterrar? Deixa aqui embaixo a sua teoria, porque essa é uma das frentes mais lindas dessa novela agora. Do outro lado da mesa, uma coisa completamente diferente está acontecendo. A Elisa, minha gente, está vivendo. Depois de meses adoentada, depois do diagnóstico de fibromialgia, depois da preocupação constante do pai e do filho, a Elisa aceitou o convite do Enéas para sair. O Enéas, aquele mesmo Enéas que os abrigou no sítio quando a família não tinha para onde ir, aquele mesmo Enéas que sempre tratou a Elisa com uma delicadeza que ela achava que não merecia mais depois da morte do Carlos. E é aqui que a novela entrega uma das cenas mais silenciosamente bonitas dessa fase toda. A Elisa arrumada de novo, pintando o batom depois de meses, olhando no espelho e reconhecendo, com uma mistura de vergonha e alívio, que ela ainda existe como mulher. Que ela não é só mãe da Adriana, filha do Otoniel, viúva do Carlos. Ela é a Elisa. E a Elisa está voltando para a vida. Reparem em como a novela posiciona o contraste, minha gente. Enquanto a Bruna fica de cama porque quer prender o Pedro, a Elisa levanta da cama porque quer viver de novo. Duas mulheres frágeis, duas mulheres feridas pelo destino, duas mulheres com histórias de perda, mas com escolhas radicalmente diferentes. Uma escolheu a doença como corrente, a outra escolheu superar a doença como porta. E é essa diferença ética, essa diferença de caráter, que a novela vem construindo em silêncio nesses últimos capítulos. Não é só sobre quem ama quem, é sobre quem tem coragem de continuar amando a vida, mesmo depois que a vida machucou para valer. A Adriana observa tudo isso da mesa e sorri sem falar nada. Porque a Adriana entende que a mãe voltando a rir é uma vitória silenciosa dela também. Foi por essa mulher que ela lutou na cadeia. Foi por essa mulher que ela engoliu as ameaças da Pilar. Foi por essa mulher que ela ainda está de pé mesmo depois de tudo. E ver a Elisa aceitando um copo de vinho e conversando animadamente com o Enéas dá para a Adriana uma dose de força renovada para continuar o plano de vingança que ela vem tramando em silêncio com a Nancy, a Liris e o Mau Mau. Porque a vingança da Adriana, minha gente, não é ódio gratuito. É a única forma que ela conhece de garantir que a família dela nunca mais sofra o que sofreu. É proteção travestida de fúria. E é por isso que ela dói tão fundo em quem assiste. Só que, enquanto o restaurante do Joel vive esse clima de reconstrução delicada, uma outra cena está se desenrolando num apartamento do outro lado da cidade. A Nancy está tentando falar com o Camilo, filho dela, mais uma vez. E mais uma vez o Camilo trata a mãe com a mesma indiferença glacial de sempre. A Nancy leva um bolo, leva uma foto antiga, leva uma carta que ela escreveu na cadeia. O Camilo olha para tudo aquilo como quem olha para um estranho no elevador. E quando ela pergunta, com voz trêmula,
se ele algum dia vai conseguir perdoar ela pela morte do pai, o Camilo responde a coisa mais devastadora que um filho pode responder para a mãe. A senhora quer perdão de quem? Porque, na cabeça do Camilo, ele já perdeu a mãe há muitos anos. O que sobrou dela agora é uma senhora simpática que insiste em bater na porta dele. E é isso que dilacera a Nancy até o osso. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção, minha gente. A Nancy é a mulher mais forte dessa novela, em muitos aspectos. Ela sobreviveu à cadeia. Ela protegeu a Adriana quando ninguém mais fazia isso. Ela reconstruiu a vida dela pedra por pedra. Mas na frente do filho, a Nancy é uma criança pedindo colo. E é aí que a novela mostra que a força de um personagem não é medida pelas batalhas que ele vence lá fora. É medida pelas fraquezas que ele reconhece na hora de olhar para dentro. O Laurentino, que está começando a se aproximar dela com intenção romântica, percebe isso. E é justamente essa vulnerabilidade da Nancy que o Laurentino vai tentar usar como ponte para chegar mais perto ainda. Se para ajudar ou para ferir, isso a gente ainda não sabe. Antes de a gente entrar na próxima frente, se você está curtindo essa análise mais profunda dos personagens, deixa o like agora e comenta qual desses arcos está te pegando mais. Porque a partir daqui, a novela começa a apertar o cerco em cima do Ademir de um jeito que ele não tem mais para onde correr. O Ademir, minha gente, está vivendo o pior momento da vida dele. E isso não é figura de linguagem. Um dia atrás, ele era o advogado mais temido de São Paulo. Hoje, ele está vendo clientes cancelando reuniões pelo telefone. Ele está vendo colegas de profissão sumindo do WhatsApp dele. Ele está vendo a assessora de imprensa dele pedindo demissão. E o pior de tudo, ele acabou de descobrir que a Associação de Advogados oficializou a expulsão dele. Não é mais rumor, não é mais especulação. É documento assinado, é registro público, é vergonha em manchete. E o Ademir, que passou uma vida inteira construindo uma reputação de terror, tá vendo essa reputação virar poeira em questão de dias. O que verdadeiramente dói na queda do Ademir não é a perda material, minha gente. É a perda do poder de intimidação. Porque o Ademir sempre viveu do medo que ele causava nos outros. O medo do juiz de perder o cargo, o medo da testemunha de perder o dinheiro, o medo do adversário de perder o processo. E agora que a expulsão veio à tona, ninguém mais tem medo do Ademir. As novas denúncias que o Pedro está conduzindo, porque sim, mais 2 mulheres vieram à tona depois da Sueli, reforçam para a opinião pública que o Ademir não é o lobo do escritório, ele é o assediador do corredor. E essa mudança de imagem, minha gente, é uma ferida que dinheiro nenhum consegue cicatrizar. Mas o Ademir não é homem que cai sem tentar puxar alguém junto. Ele descobre, através de uma fonte antiga dentro da polícia, que a Sueli está se encontrando com a Adriana. E é aí que a paranoia dele explode. Ele monta um plano rápido. Vai confrontar a Sueli, vai ameaçar a Adriana com uma reversão da liberdade condicional dela, vai colocar toda a rede de contato antiga dele em movimento para afundar essas 2 mulheres de uma vez só. Só que o Ademir esqueceu de uma coisa, minha gente. Ele esqueceu que o mundo mudou, que as testemunhas dele foram compradas com dinheiro que ele não tem mais, que os juízes dele foram amigos numa época em que ele tinha reputação, que a polícia dele agora está com o olho comprado por outros interessados. O Ademir está tentando jogar o jogo velho num tabuleiro novo. E é por isso que cada movimento dele agora só afunda ele mais. Reparem em como a novela posiciona a cena da rua, minha gente. A Adriana está voltando do restaurante da Nancy, andando tranquila pela calçada, quando o Ademir aparece do nada, corta o caminho dela e cospe as palavras mais peçonhentas que ele consegue. Você acha que ganhou, garota? Uma ligação minha e você tá de volta pra cadeia hoje mesmo. A Adriana para, não recua, olha nos olhos dele e responde com uma calma que gela. Faz essa ligação, Ademir. Faz e me manda pra cadeia.
mas garante que você tem tempo de pegar as suas coisas antes de a polícia chegar na sua casa também. E ela vira as costas e continua andando. Porque a Adriana entendeu, num nível que o Ademir ainda não entendeu, que o poder mudou de mãos e que ela não precisa mais correr de ninguém. O detalhe mais devastador aparece quando a gente analisa a paralisação do Ademir. Ele fica parado no meio da calçada, sozinho, com os pedestres passando em volta. E pela primeira vez em muitos anos, ele não sabe o que fazer a seguir. Porque a Adriana virou o roteiro dele de cabeça para baixo. Ele achou que ia intimidar uma mulher recém-saída da cadeia. Ele encontrou uma mulher que já morreu por dentro tantas vezes que a ameaça de voltar para a cadeia é só mais uma paisagem conhecida. E é assim, num único diálogo de 30 segundos, numa calçada qualquer de São Paulo, que a Adriana passa oficialmente de vítima para adversária. Vocês acham que a atitude da Adriana nasce da coragem ou do cansaço absoluto de ter medo? Comenta aqui embaixo porque essa distinção define quem ela vai se tornar. Enquanto isso, na casa da Dora, uma outra cena crucial está acontecendo. A Sueli finalmente cria coragem e bate na porta da Dora sem avisar. A Dora abre a porta com o rosto marcado de quem não dorme direito há dias. Olha para Sueli e a Sueli, sem preâmbulo nenhum, começa a falar. Ela conta como o Ademir começou a assediar ela pouco tempo depois de ser contratada. Ela conta as insinuações, os toques que ela fingia não sentir, os presentes que ela tentava devolver, as ameaças veladas de demissão se ela reclamasse para alguém. E a Dora, minha gente, ouve tudo em silêncio. Não interrompe uma vez. Não chora, não grita, não questiona. Só ouve. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção, minha gente. Muita gente esperaria da Dora uma reação explosiva. Muita gente esperaria dela raiva contra a Sueli, negação, defesa do marido. Mas a Dora não faz nada disso, porque a Dora já sabia. Não os detalhes, não os nomes, não as datas específicas, mas ela sabia. Ela sabia como toda esposa de homem manipulador acaba sabendo. Pelo silêncio das outras mulheres no elevador, pelos olhares desviados na academia, pelas pausas estranhas quando ela entrava numa sala onde o marido estava conversando. E o que a Sueli está fazendo naquela sala não é revelação, é confirmação. E confirmação, minha gente, dói de um jeito ainda mais fundo do que descoberta, porque expõe para a própria pessoa quanto ela vinha se enganando de propósito. A Dora, quando a Sueli termina, se levanta devagar, vai até a cozinha, coloca água para ferver, prepara um chá para duas. Volta para a sala, entrega uma xícara para a Sueli e diz uma frase que resume tudo. Você não precisa mais carregar isso sozinha. E é aí que a Sueli, essa mulher que parecia impenetrável, desaba no sofá da casa da mulher do homem que a fez sofrer. Duas mulheres, xícara na mão, chorando o mesmo sofrimento em silêncio. Sem inimizade, sem rivalidade, sem competição. Só duas sobreviventes reconhecendo uma na outra o mesmo cansaço. E essa cena, minha gente, é uma das mais bonitas que Quem Ama Cuida entregou até agora. Porque mostra que a irmandade feminina existe até nos lugares onde o roteiro tradicional insistiria em colocar disputa. Do outro lado da cidade, mais uma frente está se abrindo. A Fábia, cansada de anos engolindo a Pilar de todas as formas, finalmente decide enfrentar a cunhada. Ela invade a casa da Pilar sem hora marcada, sem pedir licença, e cospe na cara dela tudo o que vinha guardando. Que a Pilar destruiu a joalheria com as manipulações dela, que a Pilar está arrastando o Ulisses cada vez mais fundo no lodo, que a Pilar transformou os sobrinhos numa família que se odeia. A Pilar tenta rebater com o veneno de sempre, mas a Fábia não recua. E o Ulisses, que está presente, faz uma coisa que ninguém esperava. Ele fica calado. Não defende a Pilar, não defende a Fábia, só olha do sofá. E esse silêncio dele, minha gente,
É a coisa mais barulhenta que aconteceu nessa novela em muito tempo. Reparem em como a novela posiciona o desconforto do Ulisses, minha gente. Porque o Ulisses está vivendo o momento em que ele precisa escolher de vez um lado. A Pilar quer ele ao lado da Ingrid na presidência da joalheria. A Silvana quer ele voltando atrás para manter o Tiago no cargo. A Fábia quer ele voltando para ser marido decente. A Liris, aquela mesma Liris que ele acabou de reencontrar, quer ele parando de jogar. E o Ulisses, sentado nesse cruzamento de expectativas, se dá conta de que não consegue ser tudo isso para todo mundo. Alguém vai sair perdendo. E a probabilidade de esse alguém ser ele mesmo é cada vez maior. Ele promete para Pilar que fica ao lado da Ingrid, mas essa promessa é frágil. É uma decisão tomada com o resto de força que ele ainda tem, e todo mundo em volta dele, inclusive a Pilar, sabe que essa promessa pode quebrar a qualquer momento. Comenta aqui embaixo qual dessas frentes está te segurando mais na novela agora, porque a próxima virada, minha gente, vai ligar tudo isso de um jeito que ninguém está esperando. O Pedro, minha gente, decidiu voltar. Voltar não para Bruna. Para Bruna, ele não voltou nem por um segundo, mesmo com o desmaio, mesmo com a culpa, mesmo com a Carmita fazendo pressão. Voltar para uma coisa que ele tinha decidido, num momento de fraqueza, deixar de lado a investigação da morte do Arthur. Ele chega no escritório do Kleber, com aquela cara de quem passou a noite estudando papéis antigos, coloca uma pilha de documentos em cima da mesa e diz: Kleber, eu voltei a estudar o caso Brandão. O Kleber olha para ele sem acreditar no que está ouvindo. Porque o Kleber sabe o que isso significa. Reabrir esse caso é reabrir o inferno todo. É colocar o Ademir contra a parede de um jeito ainda mais pesado. É colocar a Pilar sob suspeita. É colocar o próprio Pedro em risco físico. Mas o Pedro não está pedindo permissão. Ele está comunicando uma decisão. O que verdadeiramente move o Pedro nessa nova investigação não é justiça abstrata, minha gente. É a percepção de que enquanto o crime original permanecer impune, a Adriana nunca vai estar verdadeiramente livre. A liberdade condicional dela pode ser revogada a qualquer momento por qualquer coisa. A ameaça do Ademir na calçada foi o gatilho final que o Pedro precisava para entender que a única forma de proteger a Adriana para sempre é encontrar quem realmente empurrou o Arthur daquela varanda. E ele sabe, no fundo do coração dele, que essa pessoa não é a Diná, apesar da paixão doentia dela, nem é a Pilar diretamente. É alguém que a novela ainda não entregou. E o Pedro decidiu que ele vai ser o homem que vai desenterrar essa verdade. Custe o que custar. Reparem em como a novela posiciona o que vem a seguir, minha gente. O André entra no escritório com o rosto pálido, se aproxima do Pedro com um envelope na mão e diz baixinho: Primo, você precisa ver isso. O Pedro abre o envelope. É a cópia de uma reportagem antiga, arquivada num jornal pequeno, sobre uma investigação de fraudes envolvendo peritos criminais em São Paulo. E ali, marcado com caneta amarela, está o nome de um perito específico. O mesmo perito que assinou o laudo da morte do Arthur. O mesmo perito que atestou que o Arthur foi empurrado. E o detalhe que congela a espinha do Pedro na hora: esse perito foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas alguns meses depois do laudo. Suicídio, segundo o registro oficial. Só que o André, investigando por conta própria, achou indícios de que esse suicídio pode não ter sido bem um suicídio. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção, minha gente, porque esse detalhe muda tudo. Se o perito que atestou a versão oficial da morte do Arthur estava envolvido em fraudes, o laudo dele pode ter sido comprado. Se esse mesmo perito foi assassinado depois, alguém não queria que ele falasse. E se alguém não queria que ele falasse, é porque a versão oficial da morte do Arthur é mentira. E se é mentira, a condenação da Adriana foi baseada num laudo forjado. E se a condenação dela foi baseada num laudo forjado, ela nunca deveria ter passado um único dia na cadeia.
O Pedro fica em silêncio olhando para aquela reportagem. O André, mais assustado do que empolgado, pergunta: "O que a gente faz com isso?" E o Pedro responde, com a voz mais firme que ele já teve em toda a novela: "A gente investiga até descobrir quem matou esse perito. Porque quem matou ele é quem matou o Arthur." E aqui vale a pena a gente fazer uma pausa mais longa, minha gente. Porque a descoberta que o Pedro acabou de fazer com a ajuda do André é uma das mais importantes da novela inteira até agora. E ela merece ser destrinchada com o cuidado que ela pede. Reparem que o Pedro, quando termina de ler a reportagem, não celebra, não bate a mão na mesa, não abraça o primo. Ele fica em silêncio, olhando para a folha amarelada nas mãos dele, com uma expressão que mistura horror com alívio, alívio com peso, peso com o começo tímido de uma esperança que ele não permitia sentir há meses. Porque o Pedro entende, num nível profundíssimo, que essa reportagem não é só uma pista. É um fio que, quando puxado, vai desmontar uma teia inteira de corrupção que envolve muito mais gente do que só a Pilar e o Ademir. O que verdadeiramente pesa nessa descoberta é a possibilidade, ainda não confirmada, mas cada vez mais provável, de que o Ademir tenha estado envolvido não só na compra do laudo, mas também no silenciamento definitivo do perito que assinou esse laudo. Porque se o perito foi assassinado meses depois de emitir o documento fraudulento, alguém precisava garantir que ele não fosse falar. E o Ademir tem exatamente o tipo de contato, o tipo de rede, o tipo de crueldade fria que uma operação dessas exige. O Pedro está enfrentando, portanto, não apenas a possibilidade de que o pai dele seja corrupto. Isso ele já sabia. Ele está enfrentando a possibilidade de que o pai dele seja um homicida por procuração. E essa camada nova de horror é o que congela o sangue dele naquele escritório. Reparem em como a novela posiciona o André nessa cena, minha gente. Porque o André, esse rapaz que voltou dos Estados Unidos achando que ia trabalhar em paz no escritório do tio, está se descobrindo mais parecido com o Pedro do que ele imaginava. Ele foi atrás dessa reportagem por conta própria. Ele investigou por curiosidade, mas com uma intuição afiada que revela um caráter que ninguém tinha percebido antes. E é essa a iniciativa dele que empurra o Pedro para frente. Porque o Pedro estava, no fundo, esperando um sinal do mundo para reabrir esse caso. E o sinal veio pela mão do primo que ele mal reconhecia até semanas atrás. O detalhe mais devastador aparece quando a gente analisa a decisão que o Pedro toma logo em seguida. Ele guarda a reportagem no cofre pessoal do escritório, fecha o cofre, não conta para o Kleber ainda todos os detalhes, não conta para a Adriana, não conta para o Otoniel, porque ele sabe que a informação nas mãos erradas pode custar a vida de mais gente. Se o Ademir descobre que o filho está investigando o perito morto, o Ademir vai reagir. E a reação do Ademir, quando ele se sente encurralado, é sempre desproporcional. Então o Pedro decide que vai investigar sozinho, com o André, em silêncio absoluto, até ter provas suficientes para apresentar de uma vez só. Sem vazamentos, sem gatilhos prematuros, sem armadilhas. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção, minha gente, porque esse silêncio calculado do Pedro é o mesmo silêncio calculado da Adriana no restaurante do Laurentino. Sem que eles saibam, sem que eles combinem, os dois estão fazendo exatamente a mesma coisa em pontos diferentes da cidade, guardando informação, mapeando inimigos, construindo o caso em silêncio, até o momento de golpear. E essa sincronia, minha gente, é a prova mais bonita de que Adriana e Pedro nasceram um para o outro. Não pela paixão que eles sentem, mas pela forma parecida como enxergam o mundo. Vocês concordam? Comenta aqui se você também acha que esse casal está sendo construído mais pela cabeça do que pelo coração. O detalhe mais devastador aparece quando a gente analisa o que essa descoberta significa para Adriana, minha gente. Porque ela ainda não sabe. Ela tá lá no restaurante do Laurentino servindo mesa. Tá tramando a vingança dela ponto a ponto. Tá cuidando da família dela e da mãe.
E enquanto ela vive uma nova rotina, o Pedro está descobrindo que a inocência dela sempre teve prova. Uma prova que foi enterrada com o homem que assinou o laudo mentiroso. E a Adriana, quando descobrir isso, porque ela vai descobrir, cedo ou tarde, vai ter que decidir se quer usar essa verdade para limpar o nome dela em juízo, ou para caçar a pessoa que mandou matar o perito. E conhecendo a Adriana atual, aquela mesma Adriana que jurou vingança dentro da cadeia, a gente sabe qual vai ser a escolha dela. Vocês concordam? Deixa nos comentários se vocês acham que a Adriana vai buscar justiça formal ou vingança pessoal. Enquanto o Pedro faz essa descoberta que tem potencial de destruir várias vidas de uma vez só, uma outra cena está se desenrolando em paralelo. A Bruna, minha gente, está acordada na cama, sozinha no quarto. E ela faz uma coisa que gela o sangue de quem está assistindo. Ela olha para o remédio em cima do criado mudo, olha para a própria mão trêmula, respira fundo e toma um comprimido a mais do que o médico receitou. Não uma dose fatal, minha gente, mas uma dose calculada, uma dose que vai manter ela fraca. Uma dose que vai manter os desmaios ocasionais. Uma dose que vai manter o Pedro sentindo pena, sentindo culpa, sentindo obrigação. E é aqui que a novela entrega a revelação mais silenciosa e mais brutal desse arco todo. A Bruna não está vítima da própria doença. Ela está alimentando a própria doença de propósito, porque a doença dela é a única corda que ainda amarra o Pedro na casa dela. Reparem em como a novela posiciona esse gesto, minha gente. Não tem música dramática, não tem close chocante, não tem grito de fundo. Só a Bruna, sozinha, tomando um comprimido a mais em silêncio. E é justamente essa normalidade do gesto que faz ele ser tão perturbador. Porque a Bruna não é uma vilã caricata tramando um assassinato. Ela é uma mulher desesperada, tomando decisões pequenas todos os dias para segurar um homem que ela sabe que não a ama. E cada comprimido a mais é um pedacinho a mais da saúde dela que ela sacrifica pelo casamento. É o amor virando patologia, é a dependência virando morte lenta. É a novela mostrando que a violência doméstica emocional nem sempre vem do agressor. Às vezes vem da própria pessoa contra ela mesma, na esperança desesperada de não ficar sozinha. O que verdadeiramente encerra esse arco não é uma prisão, não é uma queda pública, não é um documento revelador. É a percepção, silenciosa e devastadora, de que todos os personagens dessa novela estão fazendo escolhas hoje que vão determinar quem eles vão ser amanhã. O Pedro escolheu investigar. A Adriana escolheu observar. A Sueli escolheu falar. A Dora escolheu escutar. A Elisa escolheu voltar a viver. A Nancy escolheu chorar. O Otoniel escolheu disfarçar. O Ulisses escolheu prometer. O Ademir escolheu ameaçar. A Pilar escolheu resistir. E a Bruna escolheu adoecer de propósito. Cada uma dessas escolhas é uma semente. E a colheita, minha gente, vai vir. Devagar, sem drama de reunião, sem confronto teatral, sem prova mágica caindo do céu. Vai vir pelo caminho mais duro que uma novela pode escolher. O caminho da consequência. E é por isso que Quem Ama Cuida está se tornando, capítulo a capítulo, uma das novelas mais interessantes de olhar por dentro dos personagens. Não pelo que eles gritam, mas pelo que eles calam. Não pelo que eles fazem em público, mas pelo que eles decidem em silêncio dentro de casa. E se você chegou até aqui comigo, se você está acompanhando cada uma dessas camadas junto comigo, deixa aquele like agora, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sininho e principalmente comenta aqui embaixo qual foi a decisão silenciosa que mais te impactou nesses capítulos. Se foi a da Bruna com o remédio, se foi a do Pedro decidindo investigar, se foi a da Dora recebendo a Sueli em casa, se foi a do Otoniel disfarçando no restaurante, ou se foi a da Adriana enfrentando o Ademir na calçada.
Porque minha grande teoria para os próximos capítulos, minha gente, é essa. A novela está plantando o solo para uma reviravolta que não vai ser feita de um único momento explosivo. Vai ser feita de várias verdades pequenas se acumulando ao mesmo tempo. E quando essas verdades finalmente se cruzarem, o impacto vai ser tão grande que nenhum personagem vai sair inteiro. Nem os mocinhos, nem os vilões, nem os que se acham espectadores. E o Pedro descobrindo que o perito foi assassinado é só a primeira ponta desse novelo que vai se desenrolar até o final. Bora juntos acompanhar cada centímetro dessa história, porque o que vem pela frente vai ser inesquecível. Até a próxima, minha gente!